Você já pensou em receber um salário todos os meses sem precisar fazer nada? Como se fosse uma mesada mesmo. Galera, uma das coisas mais bonitas que a gente tem nos investimentos são os dividendos, que é quando uma empresa ou um investimento de fato manda pra gente parte dos lucros. E só por ser sócio, a gente recebe por isso. Deixa eu te contar. Os fundos imobiliários são o melhor investimento para isso. Então, assim como as ações, eu vou te mostrar o processo que eu faço para escolher os fundos imobiliários que eu vou colocar na minha carteira. Mas antes, deixa eu te falar, nada do que eu vou falar aqui é uma recomendação de investimento. É tudo de caráter educativo. É o que eu vou fazer com os meus investimentos com a minha carteira. Bom, dito isso, então eu vou te explicar do começo. Eu sei que eu já fiz um vídeo explicando lá, basicamente, o que são os investimentos. Inclusive, se você não viu, tá bem completo, é só você clicar aqui no card em algum lugar, que eu vou deixar ele aqui. Então, se você não viu, dá um pulo lá, depois você volta nesse vídeo para entender melhor. Galera, os fundos de investimento imobiliário são a forma mais fácil e barata da gente investir no mercado imobiliário. Com eles, você não precisa comprar um imóvel inteiro. Você compra só uma cota, que é suficiente para você ser dono daquele espaço. A grande vantagem dos fundos de investimento imobiliário é que eles têm que devolver 95% do lucro deles para os seus acionistas. E eles têm que fazer isso por lei 2 vezes por ano, né? Uma vez a cada 6 meses. Mas a grande maioria dos fundos imobiliários aqui do Brasil fazem isso todos os meses. Isso faz com que meio que você entenda ali quanto que você vai receber, por quantas cotas você tem. Ele é uma renda variável, só que ele paga mais ou menos igual todos os meses, então é bem parecido com a renda fixa também. Então, sem mais delongas, para escolher os fundos de investimento imobiliário, a gente precisa responder 3 perguntas. É bem parecido com o mercado de ações, mas aqui é até mais fácil. A primeira pergunta que a gente tem que responder é quanto que o fundo imobiliário que a gente está olhando paga de dividendo. A segunda questão é onde ele investe. Então aqui a gente quer saber que tipo de fundo que é, o que ele faz. E por fim, a terceira pergunta é com relação ao preço da cota. O preço da cota é justo? Se a gente souber responder essas 3 perguntas, a gente consegue tirar da nossa lista 90% dos fundos que a gente não quer ter na nossa carteira. Bom, então vamos lá para as análises. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Essa então é a tela do Status Invest, que é o sistema que a gente já usou para analisar ações. Ele não é o único sistema, a gente pode usar outros, né? Por exemplo, o Investidor 10 ou Status Invest. E aí vai da tua escolha, né? Eu vou colocar esse aqui porque eu tô um pouco mais acostumado com ele. E eu vou colocar um fundo imobiliário aqui pra gente começar a analisar. Então, pra gente analisar, eu vou colocar aqui, ó, HGLG, que é um fundo de logística. Bom, então de cara a gente tem aqui alguns dos dados que a gente quer saber. O primeiro deles é quanto que tá o valor de cada cota, né? Cada papel aqui no caso custa R$158. Mas para responder aquela pergunta, a gente pode ver aqui, Dividend Yield. Esse indicador mostra quanto que o fundo pagou para você no último ano. Então, no caso, se você tivesse investido R$158 nesse fundo, você teria ganhado de dividendo 8,23%, que representa num ano R$13,20. Fazendo um parênteses aqui, as ações, elas têm 2 formas da gente lucrar, principalmente. A primeira delas é com a valorização da cota. Então você compra barato e vende caro, aí você ganha o lucro. E algumas ações, elas pagam também o dividendo. No fundo imobiliário é diferente. Eu quero que a cota esteja o mais barato possível e que ela continue pagando dividendo. Assim eu consigo comprar mais e ainda receber o dividendo, que é o principal objetivo. Para te exemplificar isso, ó, dá uma olhada aqui. Em um ano, essa é a valorização, né? Você podia ter comprado a 147, agora tá 158. Mas não é esse o foco, tá? Mas a título de curiosidade, ó, o fundo lá em 2020 estava custando R$107 e hoje ele tá 158, então deu uma boa valorizada. A gente já viu que ele pagou 8,23% no último ano. Mas será que ele paga sempre? Lógico, a gente quer um fundo que sempre pague, para quando a gente tiver lá os 90 anos, ele ainda esteja pingando na nossa conta. Então eu vou descer aqui, a gente pode ver esse indicador aqui, ó, dividendos do HGLG. Nota que desde janeiro ele tá pagando exatamente a mesma coisa, inclusive janeiro do ano passado. E se a gente ver aqui, ó, para 5 anos, a gente consegue ver que ele sempre foi frequente. E até mais que isso, né? Se a gente clica em mais aqui, a gente pode ver que desde 2016 ele tem pagado certinho. Teve uma vez aqui que caiu um pouco, mas foi naquela crise que teve em 2020. Mas ainda assim, logo em 2021 ele voltou forte. E alguns dias aleatórios aqui, ele pagou um pouquinho mais. Eu sei que indicador do passado não representa o indicador do futuro, mas como esse fundo sempre tem pagado, acho muito difícil isso mudar. O ideal para nossa escolha vai ser algum fundo que seja parecido com esse, que os rendimentos que ele entrega sejam bem parecidos sempre. Então, honestamente, esse fundo tá bem legal. Não é uma recomendação de investimento, mas honestamente esse fundo, nesse quesito, ele tá bem legal. Bom, a próxima
Próxima pergunta que a gente tem que fazer é onde o fundo investe? Pessoal, existem vários tipos de fundos imobiliários, como por exemplo os fundos de tijolo, os fundos de papel e os fundos de fundo. Dentro dos fundos de tijolo, existem os fundos que são de laje corporativa, de galpão logístico e até de shopping. Galera, esses fundos de tijolo, eles investem de fato em imóveis físicos, seja no caso de galpões logísticos, de shoppings ou de lajes corporativas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Já os fundos de papel, eles investem em dívidas imobiliárias, através de um CRI, por exemplo. Se você não sabe o que é CRI, eu tenho um vídeo explicando sobre isso, dá uma olhada lá também. Mas basicamente esses fundos, eles são atrelados também ao CDI e eles te pagam o juro desses empréstimos, que são os CRIs. E por fim a gente tem os FOFs, que são os fundos de fundo, que é basicamente uma empresa que investe nos outros fundos. Então lembra do ETF que eu expliquei, que se você quisesse ir ao mercado e comprar algumas frutas para fazer uma salada de frutas, você tinha duas opções. A primeira era você ir comprando algumas frutas, mas você não ia ter muita variedade, você não ia saber muito bem procurar, ia ter que cortar, e tinha a opção de você pagar um pouquinho mais caro, mas levar uma salada de fruta que o mercado já disponibiliza para você. Os FOF, os fundos de fundo, são mais ou menos isso. O fundo cuida para você de quais fundos ele quer que tenha na carteira e te dá um trocado por isso. Beleza. Agora que você já sabe isso, você tem noção de que o fundo de tijolo ele é mais seguro, né? Porque ele tem um imóvel físico lá. E que a menos que aconteça alguma catástrofe, você tá um pouco mais seguro do que o FOF ou do que o fundo de papel, certo? Beleza. Mas o que a gente precisa ficar muito preocupado é com a vacância. A vacância é o que fala o quanto que um imóvel físico desse tá vazio, tá sem inquilinos. Vai, fazendo uma outra analogia aqui. Imagina que você tem um imóvel para alugar, você tem uma casa. A partir do momento que você tem essa casa, que você construiu, as tuas contas vão chegar. Por exemplo, IPTU, conta de energia elétrica, de água. Então, quanto antes você colocar um inquilino lá, é melhor para você, porque aí você recebe aluguel. No caso dos fundos de tijolo é isso também. A gente não quer um fundo que tenha uma vacância muito grande. Então vou te mostrar aqui falando ainda do HGLG, que é um fundo de tijolo. A gente pode ver esse dado inclusive aqui embaixo, ó, descendo aqui, tem aqui, ó, segmento imóveis industriais e logísticos. E aqui tem uns outros dados legais, tá? Se você quiser ver, por exemplo, os fundos relacionados, quem administra o fundo, né? Afinal, tem isso também, né? Tem as taxinhas e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar para você tá aqui em portfólio. Vou clicar aqui que é mais fácil. Galera, se você comprar esse fundo, o HGLG, não é uma recomendação, mas se você comprar ele, nota que ele tem vários imóveis, ó, 4 aqui, mais 4 aqui, mais 4 aqui, mais 4 aqui, e são imóveis que são bem importantes. Por exemplo, a HGLG Louveira fica ali pertinho da Bandeirantes e é um galpão enorme. Eu vou até te mostrar aqui, ó, vou selecionar aqui, vou copiar, dá uma olhada, é um galpão logístico enorme, assim como o de Vinhedo aqui, que eu já passei ali perto, ou esse aqui de Itupeva. São galpões assim que é físico, você vê que tá lá e são enormes. Só que ele tem aqui algumas vacâncias, que é o que a gente tem que ficar preocupado. Por exemplo, ó, deixa eu andar aqui para frente. A gente pode ver aqui, ó, vacância 0. Significa que esse imóvel tá totalmente alugado. Isso é legal pra gente, porque a gente tá cobrando o aluguel de todo o espaço. Ó, Goiânia tá todo ocupado, Vinhedo tá todo ocupado, esse outro tá todo ocupado. Mas tem alguns, por exemplo, esse aqui, ó, de Embu, deve ser Embu das Artes. Ele tá com vacância de 6%. Olha esse aqui de Betim, tá com vacância de 15%. Esse aqui, vacância de 9%. Se a vacância tivesse ali para 20, 22% do total, já é um fundo que você tem que ficar muito preocupado, tem que ficar muito esperto com ele. Outros dados que a gente pode ver aqui que são muito interessantes é a distribuição por estado. Você vê que esse fundo, por exemplo, o HGLG, tem fundo em São Paulo, em Minas, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e tem mais lugares do Brasil, que representam 60%. Uma outra coisa legal é qual é o prazo de vencimento dos contratos de aluguel. No caso aqui, a maior parte dos contratos dele, no caso 54%, são imóveis que estão para mais de 36 meses. Então, por 3 anos ali, a gente pode ficar tranquilo que não vai ter vacância, né? Porque o imóvel vai estar lá e vai estar alugado, já que tem contrato ativo. E uma última informação que é muito importante para a gente analisar é o que a gente usa para fazer reajuste. No caso, a maior parte é o IPCA, que é a inflação real, e um pouquinho é o IGPM. E uma parte bem ínfima, assim, bem pequena, são outros indicadores. Então, nisso aqui, esse fundo tá muito bom também. Antes da gente passar para a última pergunta, vamos colocar um outro fundo aqui. Vou colocar aqui, ó, o PVBI. Opa, PVBI. É um outro fundo bem legal, ó, que a gente já sabe analisar.
é que o fundo custa R$ 74,00 cada cota, o dividendo dele é 8%, então ele paga pra gente por ano R$ 6,10. A gente sabe também que ele paga dividendos constantes lá desde 2020, então ele paga também todos os meses, o que é bem massa. Ele é de laje corporativa e a gente pode ver aqui em portfólio, deixa eu descer mais um pouquinho, aqui, que ele tem vários imóveis. É menos do que o HGLG, mas ainda assim ele tem vários imóveis. Olha que interessante, tem esse imóvel aqui, um edifício lá na Faria Lima, que é um lugar chiquérrimo de São Paulo, que ele tá com uma vacância gigantesca. Olha, tem um pior ainda, que é o Union Faria Lima, que tá com uma vacância quase que inteira. De verdade, se você quiser ver esse fundo, é bem legal. Pelo menos ver os imóveis que ele tem. Só você clicar aqui, clicar em pesquisar, e a gente consegue ter umas imagens ali do fundo. Ó. Por exemplo, esse fundo é esse prédio aqui. Se você for de São Paulo, já tiver passado ali perto da Faria Lima, você provavelmente vai ter visto. Tem um outro aqui, que também é bem famoso, que é esse aqui, ó, que é o Union, que infelizmente, para esse fundo, ele tá com uma vacância gigantesca. Não é uma recomendação, mas eu fugiria dele. Isso tudo vai ser refletido no nosso dividendo. Então, assim, se você quiser investir nesse fundo, legal, mas é um ponto a ser analisado. Eu, por exemplo, não vou comprar esse fundo imobiliário. Tudo bem, depende dos outros indicadores, mas é uma coisa já que me preocupa bastante. Bom, e a última coisa que a gente tem que avaliar num fundo é o preço e a segurança. Preço é o preço da cota. E segurança é que se você quiser em algum momento se desfazer desse fundo, você consiga. Então, escolher um fundo, agora a gente precisa saber se ele está caro. Para isso, assim como as ações, a gente tem dois indicadores para olhar. O primeiro deles, que está aqui, é o preço sobre valor patrimonial. No caso, eu acredito que seja por conta das vacâncias, esse fundo tá com desconto, tá 0,7, significa que ele tá com 30% de desconto. Já o HGLG, né, que foi o primeiro fundo que a gente viu, vamos dar uma olhada aqui. No caso, ele tá com 1% de desconto. Então lembra, não é porque a cota tá mais cara ou mais barata que o fundo tá barato ou tá caro. No caso, esse segundo fundo, ele até tá bem barato, mas por causa das vacâncias. Já o HGLG tá com 1% de desconto, mas porque também é um baita fundo. Galera, a gente vai tomar como referência ali um preço sobre valor patrimonial, né, um PVP, abaixo de 1.2. 1.2 ali é muito caro, que eu já nem queria mais comprar, mas abaixo de 1 já é legal, já vale a pena. E a última coisa que a gente tem que analisar num fundo é aquela questão da segurança, que no caso, a gente consegue avaliar pela liquidez média diária. Isso mostra o quanto que o fundo é negociado por dia. No caso, a gente sempre vai pegar um fundo que a liquidez média diária seja perto de 1 milhão. Pode ser ali até 800 mil, mas menos que isso não. Então, no caso, o HGLG tá com 2,6 milhões, o PVBI tá com 1 milhão e 500 mil. Antes de eu terminar, deixa eu só mostrar mais um fundo para vocês, que é um fundo muito queridinho, que é o MXRF11, que inclusive eu comprei, né, no penúltimo aporte. Então, agora que você sabe como que eu vou fazer para analisar os fundos, vamos analisar junto aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber é quanto que ele paga de aluguel. No caso, esse fundo aqui, ele paga 12% de dividendo, o que é bem legal. Vamos ver se ele paga sempre. Ó, ele tem pagado sempre desde 2016. A segunda coisa que a gente tem que fazer é ver onde ele investe. Então eu vou descer aqui, a gente já pode ver que ele é um fundo de papel. Lembra? Então o fundo de papel investe em dívidas. Mas não só dívida, né? Ele pode ter, por exemplo, outros fundos dentro dele. Vamos descer aqui para ver o portfólio dele. Ó, o portfólio dele, inclusive, ele tem lá 3 imóveis que ele usa para vender a dívida, né? De CRI. Todos são indexados pelo IPCA, que é a inflação real. Todos os contratos são acima de 36 meses, o que é legal. A única coisa ruim é que todos estão concentrados no mesmo estado. Mas tudo bem, ele ser de papel, tá tudo bem. Se ele fosse logístico aí, seria melhor se ele tivesse em vários estados. No caso aqui, ele ainda tem vários fundos que ele investe junto. Inclusive, 3 aqui são de tijolo, né? No caso aqui, um logístico, outro logístico e um de laje corporativa. Bom, então o fundo de papel, por enquanto, tá legal. E a última pergunta que a gente precisa responder é se a cota tá cara. No caso, a cota tá custando pra gente R$ 9,63. Ah, vai me falar que você não tem R$10 na tua carteira pra comprar. Vai, na tua carteira não, mas no teu aplicativo de banco. Cara, R$10 é mais barato do que o estacionamento de qualquer shopping que você vai. É mais barato do que um lanche. A grande diferença é que aqui você pode continuar recebendo os centavinhos pra sua vida inteira. E o estacionamento do shopping, enfim. R$10 dá pra investir, vai, fala a verdade. Ó, o preço sobre valor patrimonial tá 1,02, significa que tá um pouquinho
pouquinho mais caro do que ele vale, mas ainda assim tá dentro do que a gente quer pagar. E por fim, a última coisa que a gente precisava ver é a liquidez média diária, que a dele é gigantesca. Por ser tão barato, 3 milhões e 700 mil de liquidez, tá muito legal. Então esse já é um fundo legal que eu tenho na minha carteira e vou continuar tendo, pelo menos por enquanto, né? Se a cota ficar muito cara, aí eu já não vou comprar mais, mas não pretendo vender. Galera, uma última coisa. Você percebeu que quanto mais baixo o valor da cota tiver, ou quanto mais baixo o PVP tiver, mais fundos a gente pode comprar. Então aqui, totalmente diferente das ações, eu quero mais é que esse fundo caia o valor, porque aí eu consigo comprar mais cotas. Para pra pensar comigo. Um fundo desse custa 10 reais. Se todos os meses eu compro 100 reais em fundo, todos os meses eu compro 10 cotas. Uma cota me paga 10 centavos. 10 cotas me pagam R$1. No 10º mês que eu comprar, eu não vou mais comprar 10 cotas. Eu vou comprar 11. Porque o próprio dinheiro que eu comprei, ele vai estar me dando uma cota a mais. Cara, isso é efeito bola de neve, meu. É a parte mais bonita dos investimentos. É a parte que a gente mais gosta. Bom, eu espero ter te explicado aqui como que eu faço para escolher os meus fundos de investimento imobiliário. Eu vou colocar vários fundos aqui na nossa carteira, já que eles são bem relevantes para o nosso desenvolvimento aqui. E se você gostou desse vídeo, gostou desse tipo de análise que eu faço, não se esquece de conferir se você está inscrito e de curtir o vídeo. Como eu sempre falo, a minha jornada é muito longa, mas sabendo esses macetes facilita muito a nossa vida para pesquisar mais fácil. Eu acho que essa forma de analisar é muito simples e vai ajudar muito a gente a procurar os ativos bons, já que eles são tão relevantes. Fechou? Então até a próxima.